E aí, galera, tá começando mais um episódio do Se Liga. Eu sou o Bruno, tô aqui com o Kaique do meu lado. Opa, galera, tudo bom? Mais um episódio aí do Se Liga aí com vocês. Hoje estamos aí com o nosso convidado, Johnny. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês também, poder conversar um pouco mais neste momento. Com o decorrer aí vai vir bem mais pessoas diferentes. Hoje estamos aqui com o Johnny, ele trabalha na área de psicologia, correto, Johnny? Isso. Onde aí a gente vai conhecer um pouco ele e abordar aí o assunto sobre bullying. Sobre né? bullying. Onde, pode-se dizer, o mundo inteiro sofre com esse problema, né, Bruno? Mas e aí, Johnny, a gente queria saber um pouco da sua vida aí, como é que você entrou na psicologia, como é que você veio trabalhar no nosso colégio e se esse... Como é que eu posso dizer? Onde você nasceu, Sim. onde veio essa ideia de se virar um psicólogo, né? Você sempre teve essa facilidade, vamos dizer, para se comunicar com as pessoas. Como é que veio essa ideia? Onde você nasceu? Vamos começar por aí, né? Eu nasci em Santa Catarina, Joinville, Olha só. e vim aqui para São Paulo na década de 90 para estudar, basicamente fazer ensino médio, né? Então eu fui pro NASP estudar lá e ali desde naquele momento no ensino médio é que surgiu a ideia de repente fazer psicologia também. Gostava de teologia, muitos aí do terceirão já ouviram a minha história também, não é? Sobre os meus gostos, o que eu gostava de fazer. Então eu gostava de teologia, psicologia, música, educação física e computação. Caramba! Então, Mas aí que eu tinha que escolher. Mas aí acabei me filtrando mais na teologia e também agora na psicologia. Terminei em 2011 e aqui no colégio comecei a trabalhar em 2014. Então desde 2014 estou aí atendendo os alunos, pais, professores, funcionários, enfim, aquilo que posso ajudar nessa área emocional psicológica, estou aí à disposição para poder ajudar. então você já possui aqui você já está aqui na escola já há uns 7 anos, vamos dizer, né? Por aí. 2014, sim. E você sempre teve essa facilidade de se comunicar com as pessoas, né? Você sempre, bem antes, né? Você falou que terminou a escola e tinha muitas opções, né? Que você curtia, como educação física, né? Psicologia. Você sempre teve essa facilidade para se comunicar? Ou foi uma coisa aí que você teve que aperfeiçoar? Quando você fala de comunicação é um negócio meio complicado, né? Com certeza. Porque muitos, de repente, quando você pergunta assim, e se eu tive dificuldade de me comunicar e tal, muitos de primeira instância chegam e falam assim, nossa, o Johnny é mais quieto, ele é mais na dele e tudo mais. Claro, de primeira instância, eu tive que aprender algumas habilidades. A gente aprende no decorrer da vida, né? Mas quando as pessoas de repente começam a me conhecer um pouco mais e tudo mais, veem que muitas vezes aquela imagem que tinham é diferente. Então, eu tive que aprender algumas habilidades com certeza, e isso influencia no nosso desenvolvimento, é, tanto lá na infância, adolescência, a forma como a gente vai aprender a se comunicar. É uma habilidade que a gente pode desenvolver e eu certamente tive que desenvolver cada vez mais, né? Acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Aí você falou da Unasp, a Unasp ela meio que ajuda bastante na hora de incentivar os alunos à comunicação. Claro, e atendendo, conversando com muitos alunos, a gente percebe que há uma fase, né? No sexto, sétimo ano, oitavo, é uma fase muito difícil, que parece que está saindo da infância, indo para a adolescência, e aí começam a haver muitos problemas que precisam ser resolvidos, e a gente percebe um retraimento nos alunos. Mas aí quando começa lá por volta do nono ano, primeiro ano, muitos já começam a se encontrar, uma maneira de interagir, de conversar. E vocês, por exemplo, ó, terceirão, estão aí bem mais soltos, né? Bem mais tranquilos, já estão conseguindo resolver algumas questões da vida. Então é assim, a gente vai aprendendo, né? A lidar com. Alguns acabam enfrentando problemas um pouco mais para frente na vida, vão resolver isso aí um pouquinho mais tarde. Mas é bom a gente poder desenvolver e interagir, né, com outros num colégio,
na igreja, na família, no bairro. Sempre é bom a gente poder conversar. Então, como você comentou, né, num colégio interno, que foi onde eu fiquei, isso daí, no colégio a gente jogava bola, tinha o coral que a gente cantava, conjunto, tinha a própria sala de aula. Então, é muito bom, é muito gostoso quando a gente pode interagir dessa forma, né? Realmente. Hoje, né, estamos te conhecendo aqui, mas hoje a gente vai abordar um assunto sobre o bullying, né? Ainda mais você sendo psicólogo, creio eu, né? Uma certeza que você já pegou algum cliente com problema de bullying ou algum pai que não sabia o que fazer, né? Então, assim, Johnny, no seu ponto de vista, né? A sua ideia, para você, o que é o bullying? Entendeu? Como você representaria o bullying hoje em dia, na atualidade, no passado? Bullying é um nome dado para designar assim ações, palavras, comportamentos que geralmente servem para causar um mal psicológico, pode envolver também agressão física para o outro. Então, geralmente existe um abalo muito grande psicológico, emocional na outra pessoa. Então, geralmente são ações, são palavras que tendem a diminuir, a rebaixar, a denegrir. Claro que a gente não tem como separar da própria legislação brasileira, por exemplo, que a gente pode unir essas duas definições. É praticamente como se fosse uma violência que alguém faz para com outra pessoa, uma violência emocional e também física, né? Pode envolver também o físico, é considerado um bullying, né? Entendi. Então, assim, uma coisa que eu ouço muitos falarem, como por exemplo, a pessoa que está praticando bullying, né, com outra, é como se fosse uma forma dela desviar as imperfeições dela para a vítima que ela atinge, né, com esses problemas de bullying. Nesse caso, você acha que é uma coisa que, tipo, é a definição do bullying? A pessoa só pratica o bullying por causa que ela quer desviar os defeitos dela? Olha, o que eu percebo muito é que não sei se seria desviar os defeitos dela, mas o que ocorre geralmente a pessoa que faz bullying, ela está tendo problemas. Realmente. Ela tem dificuldades de enxergar a vida de uma maneira correta, de uma maneira saudável, podemos dizer assim. Por que ela está agindo de forma agressiva com outra pessoa? Qual que é o motivo disso? Bom, aí a gente vai buscar, de repente, os motivos. Às vezes na família, né? Pode ser. Né? Sei lá, a pessoa tá meio de mal com a vida, né? Problemas com os pais. O que eu ouço muito poxa, eu quero conversar com meus pais, mas meus pais não têm tempo para me ouvir. Eles chegam em casa cansado, existe muita briga, meu pai não me valoriza. Aí, o que esse aluno talvez pode, de repente, querer fazer com outros? Ele vai querer diminuir o outro também, porque ele está com raiva, ele está magoado. Às vezes separação, né? Que o aluno, essa semana mesmo conversei com uma criança que tinha raiva por causa do pai, né? Que tratava mal a mãe e tudo mais. Então, o que esse aluno vai fazer? Inclusive, este caso, ele estava agredindo o outro aluno. Então, isso que acontece geralmente. Eu agrido quando eu estou com medo, quando eu estou com raiva, quando eu estou magoado, quando eu não estou bem com a minha vida, quando eu não tenho uma autoestima de repente. Entendi. Então, essa resposta que até a gente está dando aqui pode até ajudar, é uma das dicas até do que a pessoa que sofre o bullying, do que ela pode pensar e do que ela pode fazer. Por quê? Esse já é o início de ela pensar que aquele que está fazendo bullying, ele de repente é que tem um problema e não é você. Porque geralmente quem recebe o bullying se sente como? Diminuído. Baixa estima, acha que ninguém gosta dele ou dela, né? Sim. Mas esse já é o início. Você pensar assim, poxa, eu estou sofrendo um bullying, mas será que realmente eu que sou o problema? Realmente. Ou será que aquela pessoa que está fazendo aquilo comigo é que ela está passando por um problema na vida dela, né? Então, já emendando, de repente, imagino que vocês iriam fazer essa pergunta, mas já emendando, né? Essa é uma das estratégias que a pessoa pode ter. Poxa, como que eu posso lidar com o bullying?
O primeiro aspecto, saiba da sua autoestima, saiba do seu valor. O que eu sou? Quem eu sou? Será que eu vou esperar ser definido ou definida a partir daquilo que este colega ou aquele colega está falando a meu respeito? Outra coisa que a gente tem que ficar atento também. Geralmente, são todos da sala que fazem bullying ou é uma minoria? É uma minoria, mas aí tem o... Eu, Dividem, por exemplo, tem o pessoal que faz bullying e o público. Exatamente. Então você pode ver, geralmente é um ou dois que começa a coisa, e aí os que estão ao redor querem Vai fazer juntando parte, tudo. querem ficar ali junto, querem rir também, e nem sabe direito às vezes por que estão rindo, né? Então, mas, ou seja, se a pessoa parar a pensar, ela vai ver o seguinte: eu não preciso esperar definir a minha autoestima, o meu valor, só a partir de uma pessoa que está tirando sarro da minha cara, quando todos os outros não pensam daquela forma. Então a pessoa ela tem que saber mesmo o valor dela, em primeiro lugar, e não ficar afetada com aquilo que de repente está ouvindo e assim por diante, né? Então, já entrando um pouco nas dicas aí do que a pessoa poderia fazer, né? então, como por exemplo assim, te cortando um pouco aí, Pode falar. o espectador, de certa forma, ele fica como pode dizer, com uma participação ali no bullying, como pode dizer, não interromper ou não tentar ajudar, não, sabe, retrucar aquilo com a pessoa que está sofrendo o bullying. Ele Então, meio- de ele certa meio forma, ele tem um certo tipo de Ele culpa. meio que se torna um agressor, né? Isso, ele também se torna um agressor por ele não, como pode dizer, não participar, mas tipo assim, também não fazer nada, entendeu? Às vezes até dar risada, né, onde acontece muitas vezes. Então, tipo, ele vira, como pode dizer, um praticante também, O que está recebendo? o espectador. Ah, sim, claro. Você diz o espectador, aqueles que estão ao redor. Isso, né? eles não fazem Vendo a nada para... situação, Isso, exato. E aí a pessoa lá tá sofrendo aquilo e a grande massa, o povão fica rindo, né? Isso. Claro, com certeza. Eles acabam participando, né? Acabam colaborando para essa situação. E isso, talvez, se esse nosso podcast aqui servir pelo menos para isso, já vai ser de grande valia, né? Pare e pense, se tiver algum aluno assistindo, ou às vezes até os próprios adultos, né? Quando eles... a gente tem que tomar cuidado isso no trabalho também. Tomar cuidado com o quê? Com os certos apelidos que a gente coloca, né? Será que a pessoa está gostando? Será que ela está se sentindo bem? A gente pode estar magoando, a pessoa até ri ali, mas de repente não está sendo legal, né? Então tem que cuidar muito, porque às vezes a gente pode estar... Olha, eu não atendo só na escola, né? Eu atendo também adultos, jovens, no consultório particular, e eu vejo o seguinte, que existem muitos problemas emocionais que a pessoa vai sentir lá nos 30, 40, 50 anos. A pessoa chega e fala assim: eu não consigo me sentir bem, vem a depressão, a ansiedade, inclusive depressão e ansiedade até um outro capítulo que a gente pode falar em outro momento e tal, mas a pessoa chega e fala assim: eu me sinto assim hoje por conta de bullying que eu sofri lá na minha infância. Então às vezes a gente não sabe o resultado que pode ter na vida daquela pessoa, uma graça, um sarro que a gente tira. Então a gente tem que cuidar muito, né? Então essa pessoa que está ali rindo junto, achando que está abafando, achando que é o máximo, cuidado. Eu acho que hoje em dia é bem menos careta a gente se posicionar firmemente do lado de uma pessoa para defendê-la ali naquele momento, do que ficar rindo junto com os outros, entendeu? Então aí sim que a gente mostra a nossa fibra, o nosso valor e a nossa personalidade, né? Às vezes até o que tá rindo é pior do que o que fez o bullying, né? Claro, acaba sendo ali a mesma coisa, né? A pessoa acaba colaborando para uma situação ruim, né? Tipo, a gente fala sobre o bullying e eu sempre penso, como que surgiu essa prática, por exemplo? Como que os psicólogos que começaram a identificar?
Olha, é uma prática que desde que existe esse mundo, e esse mundo conturbado que a gente vive, existe desde aí, né? Desde que o ser humano decidiu ser uma pessoa má, ruim, né? Diminuir os outros, ao invés de usar o amor. Então, é algo que nasce aí no ser humano que às vezes que não tem desenvolvido o amor. Então, claro que desde que a psicologia começou a ser melhor desenvolvida, houve estudos e análises e observação em perceber que isso existia muito, principalmente no ambiente escolar, né? Então, é algo que a gente tem que ficar atento. Os próprios alunos podem ajudar. Eu gosto muito aqui do Colégio Cotia porque eu percebo que existe um apoio da parte dos alunos também. Muitos grupos às vezes vêm e chamam assim, Johnny, olha lá tal aluno, ele parece que, ou ela parece que está meio mal, aconteceu alguma coisa, a gente está preocupado, a gente está preocupado. Então, isso é bom, né? Se você percebe, por exemplo, você perguntou, né, como que surge, quando que surgiu e tal. É questão de a gente tem que observar, né, a cada momento. Se você percebe um aluno, está lá meio isolado na sala, ele de repente tem dificuldade, aquela pergunta que você fez no início, né? Como você desenvolveu, como que foi? Esse aluno de repente ele tem dificuldade, ele de repente está achando lá que assim, ninguém gosta de mim, Como ninguém tá nem ninguém, aí como pra ninguém mim. chamou, Ninguém vou ficar aqui. chamou, vou ficar aqui no meu canto. Isso às vezes os alunos vêm e falam na minha sala, né? E aí o que a gente geralmente costuma trabalhar? Olha, procura nesses próximos dias você fazer amizade com alguém. Procura você desenvolver uma amizade. E o interessante é que a pessoa vai, faz amizade e ela volta muito melhor. Mas o que aconteceu? Qual foi? Ela começa a falar o seguinte: olha, na verdade, eu vi que os meus colegas até gostavam de mim. Eu estava achando que eles não gostavam. Mas é que eu que me isolava. Então, os colegas podem ajudar nesse processo, né, de enturmar. É sempre melhor o ambiente. Você pode ver, numa sala de aula, se tem um ou dois que costumam fazer bullying com os outros, é uma sala desunida, briga direto, são problemas que acontecem. Agora, numa sala em que o pessoal colabora, é gentil, é amável, procura se respeitar, procura fazer coisas boas para os outros, a sala é unida, a sala é saudável, né? Então, é importante observar, né, para detectar e ver quando que o bullying ali está tendo início, né? Sim. Entendi. E a gente meio que pode parar pra pensar e pra vocês, o que é pior, a agressão física ou a agressão moral? Tipo, a Ah, verbal? acho que as duas são ruins, né? Pra colocar em classe, as duas são As duas ruins, são né? ruins. Isso aí, sem dúvidas. Mas eu não faço ideia. No seu ponto de vista, Johnny, o que você acha? Porque, como ele falou, na verdade as duas são ruins, porém alguma pode ter consequências mais graves. O que você acha disso? Exatamente. Eu gosto muito de pensar no ser humano como sendo um todo e que o principal, a fonte da maioria das nossas doenças, elas se originam na mente. Então, um machucado físico, muitas vezes o corpo já se regenera ali e tal. Agora, um machucado emocional, muitas vezes fica ali por anos e isso vai influenciar o corpo. É difícil a gente medir qual que foi o pior, mas me faz lembrar muito aquela ideia da, da, da educação, né? Do filho para com o pai, né? Muitas vezes os filhos chegam numa certa idade que o pai vai querer bater, mas o filho chega e fala assim, tá bom, pode bater. Já tá acostumado. Não liga. Porque às vezes a dor É melhor psicológica é mais forte do que a dor tomar uma física, né? surra. Por isso que a gente sempre fala para os pais assim, olha, se você conseguir fazer com que o seu filho te obedeça, não na marra, não obrigando, não exigindo, mas que ele obedeça por amor, muito melhor. Ao invés de você querer bater, exigir, brigar,
né? Mas que o seu filho queira te obedecer por amor, porque ele te ama, porque ele gosta de você. É porque já é uma coisa natural, né? Não é uma Exatamente. coisa... Então, é isso que a gente diz. Você pode obrigar fisicamente ou você pode... a mesma coisa com o bullying, né? Tudo bem, o bullying às vezes você... Tá, bateu lá. Mas às vezes a marca de saber que de repente você está sendo ignorado, você está sendo... você tem de repente alguma característica que as pessoas tiram sarro, isso pode machucar muito mais profundamente por mais anos do que aquele problema físico, né? Uhum. Então, como você disse também, né? Às vezes, uma simples coisa que a gente faz direcionada a uma pessoa, né? Talvez naquele momento, né? Naquele momento, né? Talvez não venha impactar, mas futuramente, como você disse, né? Pode vir pesar a consciência da pessoa, pode vir os problemas, né? Onde você não vai conseguir estar identificando, né? É porque naquele momento a pessoa meio que ela disfarça, né? Ela não quer transparecer que está sofrendo. E aí mais lá para frente é que pode dar algum problema. Vou dar o resultado daquele, sim. Dar o resultado. Um simples apelido, né? Como você disse, pode resultar em muitas coisas ruins. E por isso que eu gostei muito de um vídeo que eu vi, eu não sei se vocês já chegaram a ver, e de repente a gente pode até divulgar, colocar, eu tenho que ver se eu consigo encontrar de novo, mas é um palestrante que uma vez, ele falando o seguinte, que como lidar com bullying, né? Geralmente, o agressor, ele começa a falar, começa a xingar, e o que o agredido começa a fazer? O agredido, ele aceita, por exemplo, um apelido? É claro que não. Geralmente não, né? Aí ele começa a querer rebater, começa a querer retrucar, começa a falar. Aí parece que isso alimenta mais o agressor. E aí sim que aquele apelido, aquele sarro, quando todo mundo começa a rir, começa a aumentar. Parece que anima ele a mais. Anima. Então, o que ele dá ali de dica? É mais ou menos assim, aceite aquilo que ele está falando. Aceitar não quer dizer que você vai considerar como aquilo como sendo uma verdade, mas aceitar seria assim, ok, você acha isso? De repente eu até posso ser, mas beleza. Por quê? Porque aquilo que ele está falando não precisa ser uma verdade para mim. Se ele quiser falar, ok, beleza, tá bom, ok. Pronto, uma atitude assim, você vai se colocar acima da pessoa. Você não vai se colocar no mesmo nível ou até rebater. Você vai se colocar acima. E aí você não vai mais alimentar aquilo. Agora, para você ter uma atitude dessa, você tem que ter uma autoestima. Você tem que estar bem com você. Você não pode ficar se sentindo atingido. Se você conseguir resistir a essa provocação e ficar ali numa boa e aceitar e tal, a provocação vai diminuindo e você, de repente, vai lidar aquilo numa boa. Agora, eu sempre costumo dizer, se por acaso está havendo algo mais grave no sentido das palavras e também se está havendo algo físico, de agressão física, você tem sim que aí contactar as autoridades. Recorrer, né? Recorrer. O bullying hoje, ele é crime? Sim, é por isso que eu estou falando da legislação, né? Porque eu até nem sei por que deram o nome de bullying, mas a gente poderia chamar de violência. É uma violência. Se você agride fisicamente, está sendo uma violência, né? E você pode ser passível de sofrer sanções aí do nosso país em relação às leis. Então, contacte as autoridades. Numa escola, a autoridade pode ser quem? O primeiro ali, o professor, o vice-diretor, o diretor, coordenador, orientadora. Você está na rua, de repente até mesmo chamar a polícia, os teus pais, e assim por diante. Contacte, né? Procure ajuda, né? Porque o que acontece? Geralmente a pessoa não pede ajuda, ela sofre sozinha e aí o problema não é resolvido. Por que ela sofre sozinha? Porque ela tem medo, primeiro, da ameaça e, segundo lugar, muitas vezes ela tem medo achando que ela vai ser menos se ela pedir ajuda. O fracote lá tá pedindo ajuda, né, da mamãe, do papai faz e tal, sentido. entendeu? Mas só que aí quando começa a ficar algo mais grave, tem que
ter. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender, né? O agressor e tal, ele precisa mudar esse comportamento, né? E o modo de se proteger deve ser dessa forma, né? Então, existe os graus, né? Os tipos. Hoje existe até cyberbullying, Sim, né? cyberbullying. Teve até aquele caso lá do MC Gui, que zoou a menininha. Cyberbullying é um site? Não, é o tipo, é o bullying pela internet. Ah, o Tipo, bullying pela pela internet, internet. É, do me seguir, né? Que foi É. polêmico, realmente. Então, nessa que você disse, então, nas melhores opções a pessoa escolhe aí, né? Guardar apenas pra ela, né? E continuar sendo vítima, né? Ao invés de pedir ajuda, né? Exatamente. E aí a pessoa geralmente começa a se isolar, pode ser que comece a ter depressão, não queira mais sair na rua, não queira mais ir para a escola. Os outros relacionamentos, de repente, começam a ficar também mais conturbados. Então, precisa pedir ajuda realmente, né? Assim, quando a gente fala de bullying, creio que né, não, a gente geralmente só vê, acho que todo mundo também pensa, né? Que é voltado apenas a meninos, né? Porque geralmente a gente não vê, pelo menos eu, não sei o Bruno, não sei se vocês já viu o caso de menina praticando bullying, né? Mas é óbvio que tem, né? Como você disse, apenas um simples apelido já pode dar um resultado horroroso, né? Horrível. Então, assim, você tem, tipo assim, o seu ponto de vista, você acha que tem alguma diferença entre o bullying feminino e o bullying masculino? Você acha que os meninos, né, eles têm uma certa facilidade de praticar isso, eles têm, como pode dizer, Tendência. uma tendência, né, para fazer isso mais fácil? Você acha que as meninas são mais fechadas para isso? O que você pensa sobre isso? Olha, biologicamente, até pelos estudos e tal, demonstram que os homens, eles são mais agressivos, né? A mulher já não tem tanto isso forte dentro dela, por isso que de repente o bullying para os meninos acaba sendo bem mais constante. Existe mais agressividade. É tipo um instinto, né? Pode-se dizer. É algo natural que vem do corpo. Essa natural que eu digo é uma explicação, mas não que precisa ser correto ou certo isso, né? A gente tem que saber gerenciar nossa raiva, nossa agressividade, né? Claro que, em parte, a gente precisa ter uma força e tal para atuar, para agir e tal, né? Que a gente podemos chamar de agressividade. Eu não gosto de chamar de agressividade. Eu gosto de chamar de iniciativa, de você ter uma força. O homem tem mais força física que a mulher. Quer queira ou que não, tem mais força física. Sim. Entende? A mulher, em contrapartida, tem mais resistência. Você pode ver, ela resiste mais, ela tem mais uma resiliência maior. O homem, quando dá uma doença, ele já fica. Ai, não. É verdade, mano. Ela já resiste mais. Pior que é verdade. Então, agora, a mulher, ela já tem mais desenvolvido aquele lado emocional. O homem geralmente é mais chucro, é mais. Eu não sei. É mais fechado. É mais fechado, é aquela coisa de território, né? Então, por conta disso, talvez é que ocorre mais, a gente percebe mais casos nos homens. Mas existe também nas mulheres, né? Nas meninas. E então tem que também, é a mesma coisa, né? Tem que se tomar cuidado em qualquer um dos dois aí, né? Tanto nos meninos, nas meninas, mas existe sim também nas meninas, né? Acontecendo muito. Realmente. Como a gente disse, aí o instinto do homem acaba aí sendo o pior, né? Sim. E quando o bullying acontece fora da escola, os educadores, por exemplo, professor, coordenador, eles têm algum papel nisso? Eles são, como pode dizer, eles são obrigados, ou obrigados, vamos dizer, a fazer alguma coisa para aquilo ser encerrado, ou é uma coisa mais da consciência da pessoa mesmo? Sim, se a gente vê alguma coisa, a gente é obrigado sim a intervir, a ajudar, a notificar os órgãos competentes, dependendo da gravidade, e assim por diante, né? Então, os professores, os pais, né? Às vezes a gente ouve alguma história
E a forma como a legislação, e não só a legislação, mas a forma como muitas vezes o processo judicial no Brasil existe, é mais ou menos assim. A criança geralmente vai ter a razão, sempre vai ter razão. Então, em outras palavras, se ela está falando, acredite. Ah, mas pode não ser assim, não é desse jeito, né? Mas mantenha uma orelha em pé ali, porque uma antena em pé ali, porque se a criança está transparecendo, está falando, está dizendo o que está acontecendo, vai investigar então, procure ajudar, veja como que é, ao invés de não dar atenção para o assunto, né? Então é importantíssimo, né? Ocorrendo fora, em qualquer lugar, né? As pessoas que estão ali tentar ajudar nesse sentido, né? Então, é igual como você disse também, né? Às vezes as vítimas, elas não contam, né, para os pais, como você disse, por razões de medo, né? E às vezes quando a vítima decide falar com alguém, essa pessoa, até mesmo os pais, né, não dão aí atenção, né? Às vezes por fato de ser uma criança, por ser alguma coisa boba, né? Então tem que ficar muito... Porque são os probleminhas da criança. Às vezes a gente como adulto acha assim, bobeira isso daí, né? Mas é uma coisa que está incomodando ali. E o adolescente também, né? Então, às vezes a gente acha que é bobeira, mas se ele está trazendo, se ela está trazendo, conversa, ouça. Se está envolvendo algo mais grave, converse com as autoridades, com os responsáveis, assim por diante, né? Então, não minimize, né, aquele assunto, porque ele pode... geralmente, quando a gente foge de resolver um assunto, ele volta lá mais pra frente, muitas vezes pior. Tem até você falou dos pais, que eles têm papel, né? Tem até uma questão de quando a criança sofre, ou adolescente, sofre bullying ou sofre alguma agressão, quando chega em casa, geralmente os pais falam bate de volta no outro dia. E aí tem alguma coisa para ajudar essas vítimas que são mais agressivas? Então, uma dica eu já dei, né? Algumas dicas eu já dei, né? Eu gosto muito de pensar no seguinte: agressividade gera agressividade, violência gera violência, amor gera amor, paciência gera paciência, amizade gera amizade, e assim por diante. Então, tanto para o bem quanto para o ruim é a mesma coisa. Aquilo que a gente vai fazer, geralmente a gente vai receber. Então, se você agredir, pode não ser a melhor opção, solução, né? para um problema de bullying, né? Então, geralmente, o que você pode fazer? Se é um bullying verbal, se é uma agressão verbal, essa técnica que eu ensinei aqui pode ajudar bastante. Ok, tá bom, você está falando, ok. Bom, mas por que você está falando isso, né? O que está acontecendo? Conversa com a pessoa, né? Por que você está me atingindo? Por que você está querendo me atingir? Vamos conversar aqui. Por que você está querendo me diminuir? Às vezes o agressor fica até sem graça, né? Fica sem graça, você desmonta a pessoa, entendeu? Se está partindo para algo mais grave, você tem que daí realmente... a pessoa precisa ver que aquele ato não vai passar em branco, vai ter consequências, né? Você está invadindo o meu espaço, você está me atrapalhando, você está me prejudicando. Então, fale, né? Não deixe de falar, se posicione, não ache que é um problema seu, né? Geralmente a pessoa acha que é um problema seu, mas não acha que é um problema seu. A pessoa que está fazendo é que de repente tem muitos problemas ali, sérios problemas. Desenvolva a tua autoestima e procure as autoridades competentes, então, né? Então são dicas que é importante a gente falar e não ter medo de realmente desenvolver essas dicas ou até pedir ajuda, porque às vezes é necessário, né?
Como a gente falou no começo, né, o bullying ele é um problema que tem no mundo inteiro, né? Isso aí é sem dúvidas. Então, assim, Johnny, uma ideia sua, que seria sua para você acabar com o bullying, para conscientizar os agressores a pararem com isso. Você teria uma ideia que seria sua, sabe? Uma ideia de, como já tem em muitas escolas, como palestras, né, etc. Mas você teria uma ideia sua, sabe, de exigir, como pode dizer, atenção especialmente a isso às escolas, caso ocorra bullying? Você teria uma ideia, alguma... Olha, a ideia é a seguinte, é igual a propaganda, né? A gente tem que estar sempre falando, porque a propaganda está ali sempre, a pessoa chega no momento que ela fala, opa, vou seguir isso aqui também, né? Então a gente tem que estar sempre falando, sempre divertindo, conversando sobre, porque o agressor, ele precisa ter uma autoconsciência de perceber, poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu estou prejudicando alguém? No meu jeito. Por que eu estou agindo assim? Eu quero a atenção de todo mundo? Eu quero me sentir o máximo aqui, o melhor, o bom aqui da coisa? Será que eu preciso fazer isso à custa de outra pessoa? Então, o agressor ele precisa ter essa consciência, né? Separar espaços, de repente, na escola para que se converse sobre isso pode ajudar, né? Agora, de repente, você perguntou alguma coisa pessoal, né? Eu vou ser meio pessimista e dizer o seguinte, que eu acho que o bullying não vai acabar. Por quê? Porque é algo que, para acabar, todo mundo teria que ter amor no coração. isso aí... E é meio utópico a gente pensar nisso, né? Então, a gente tem que estar preparado no mundo em que vão ocorrer a gente vai enfrentar muitos desafios, em outras palavras, né? Então a gente tem que se preparar. Não adianta ficar, aquele lá falou, aquele lá fez isso, a gente tem que se preparar para saber como lidar nesse mundo que é difícil às vezes e tem pessoas que querem nos agredir mesmo, né? E esse mundo só vai ficar de mal a pior. É o que a gente ensina no colégio adventista, né? Que a gente procura dar uma base bíblica também para tudo que a gente faz aqui. E a gente vê, a própria Bíblia fala que nos últimos dias, como que seriam as pessoas? Seriam agressivas, seriam violentas, sem coração, amor no coração. sem amor, né? Então, é algo que é o mundo que a gente vive. Mas é um remédio. O quanto o colégio conseguir desenvolver o amor, o companheirismo, a bondade. Você vê, até os próprios alunos podem ajudar, né? Poxa, faz um ato de bondade para alguém num dia. Eu não sei se vocês já viram uma estatística, né? Alguma coisa que a gente faz de bom para alguém, o quanto isso se multiplica, porque o outro vai querer daí fazer também com o outro com o outro, e assim vai indo, né? Então é uma cadeia que a gente pode sim estabelecer, né? E tornar o ambiente do colégio, o ambiente da casa, em qualquer lugar que a gente vai, bem melhor, né? Realmente. Mas quando a gente fala sobre bullying, e você que é psicólogo, eu queria saber como que eu posso identificar que meio que tá afetando o meu psicológico. Por exemplo, se eu sofro bullying. Se você de repente começa a desanimar, se de repente você começa a não querer fazer mais algumas coisas que você fazia antes, se você começa a ter medo de conversar com algumas pessoas, se de repente alguém chega e fala algumas coisas que você não gosta, é dessa forma que você começa a identificar se você está sendo uma pessoa que está sofrendo bullying, né? É importante avaliar também, porque tem pessoas que são melindrosas, que são assim muito sensíveis, e elas têm que aprender também a desenvolver, né? Mais aquela coisa da força, tudo mais, a resiliência. Mas quando são palavras pejorativas, de diminuição, de agressão, então é por aí que a gente identifica, né? Com certeza, né? Nesse caso,
né? Como posso dizer? Como posso explicar para você? Um agressor, como que a gente consegue identificar, sabe, que ele está prejudicando uma pessoa com esse ato de bullying, no seu ponto de vista? Então, quando ele agride fisicamente, né? Quando ele está falando palavras que tendem a diminuir a autoestima, que tendem a rebaixar, que tende a isolar, por exemplo, né? A pessoa começa a fazer faz ali um grupinho. Ah, não, deixa ele lá. Ah, deixa lá o gordinho lá, deixa a magricela pra lá, deixa o cabeçudo pra lá. Ou seja, quando começa a fazer esse tipo de usar esse tipo de palavra, né? Isso daí acaba sendo um bullying, né? Com certeza. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar, né? Sim. Entendi. E assim, Johnny, você sendo um psicólogo, creio, igual a gente falou no começo também, creio que você pegou muitos clientes com problema de bullying, né? E qual que foi assim as consequências mais graves que o bullying prejudicou uma pessoa? Depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, desânimo, perda de interesse por fazer atividades, insônia, não quer mais comer, falta de apetite, ou acaba comendo demais, né? Falta de concentração, dificuldade de se relacionar, são todos E sintomas. ela vai desenvolvendo outro tipo de doença, né? Prejudica totalmente a pessoa, né? O estresse, por conta disso, pode ocasionar problemas no estômago. A psoríase, por exemplo, tem se visto que é um problema de grande cunho emocional, né? Pode ter começado com bullying, né? Então, vários problemas aí podem causar para a pessoa, né? Realmente. Sim. E como a gente pode agir com, tipo, não o pessoal responsável, por exemplo, professores, pessoal lá de cima, os alunos, como eles podem agir numa determinada situação que envolve esse tipo de coisa? Acho que aí contra os agressores, né? Contra aquilo que eles estão falando ou estão insinuando, né? Seria mais assim, por que a gente não faz o contrário? A pessoa agride, tem alguns ali que ficam rindo daquela outra pessoa. Por que não existe um grupo que começa de repente a falar ao contrário do que eles estão falando? Eu não acho que você é isso, não. Você não é isso. Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa amável. Bom, vem aqui, vem participar do meu grupo. Enfim, é uma forma que quem está ali junto, os colegas, podem agir. Por que não fazer o contrário? Por que eu vou me unir a um grupo que está rindo de uma outra pessoa, né? Por que eu não posso ser o diferente e de repente começar a impregnar esse diferente como sendo aquilo que é o legal, aquilo que é o bacana, aquilo que vai ser o que vai ser feito dali para frente. E às vezes só uma pessoa indo conversar com uma pessoa a pessoa já se sente bem melhor, né? Que já é uma pessoa ali que está do lado dela, que ela já pode contar, né? Com certeza. Tanto fazer isso com o agressor, mas fazer com a pessoa que sofreu lá, com certeza, né? Dar esse apoio. Um apoio que já a autoestima dela já volta àquilo que era antes dela começar a ser vítima de bullying. Porque você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Com certeza. Poxa. Eu não gostaria que fizesse isso comigo, né? Exato. É a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Uma pergunta? Não, vai fechar? Fixar, pode. Mas é isso aí, galera. A gente fica por aqui e te esperamos no próximo episódio. Próximo episódio. Valeu, Johnny. Valeu, Por Johnny. estar aí com nós aí hoje, explicar aí, né? Dar o seu ponto de vista sobre o bullying, dar uma visão aí melhor, né? Como resolver esse problema que afeta aí o mundo inteiro, né? Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado aí um pouco nesse assunto aí que atinge muitas pessoas. Grande abraço para todos. Valeu, galera.